Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaí@gmail.com. Esse e-mail aparece na sua tela. E nos sugira querendo convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa, O Tema é Direito, que já está na sua 6ª temporada. Um programa, então, que há 6 anos tem a oportunidade e o privilégio de levar até a sua residência discussões, debates e confrontações, envolvendo o mundo jurídico, porque, como sempre digo, esse é o foco central deste programa. Minha convidada de hoje é a professora Bernadette Leder dos Santos, uma das referências, já vou iniciar o programa dizendo isso, do curso de Direito aqui da UFN. É uma grande satisfação tê-la conosco, professora. Obrigada, uma satisfação estar aqui também. Quantos anos na docência, professora? Olha, na docência total, 42, mas no ensino superior desde 94. E sempre na área de Direito de Família Direito e de Sucessões. família e sucessões. Aliás, desde que iniciei minha carreira como advogada, desde 83, família e sucessões. Agora, é uma área interessante essa, né, professora? É uma área que apaixona a gente, uma área... Com certeza. Ela comporta um núcleo diferenciado do mundo jurídico, né? Onde ali a questão não é só jurídica. Não, a questão vai muito além, né, do jurídico. A gente tem que trabalhar com psicologia, né, tem que trabalhar com relacionamentos humanos e ter um outro olhar para o direito mesmo, né. Agora, tu vê assim como o sistema composto pelo direito de família, sucessões, é um sistema que na tua concepção ele está atualizado, ainda que a gente tenha um código de 2002, né? Já temos aí 17 anos de código. Entrando em vigência, 16 anos. O que te parece, assim? Olha, o direito de família eu acho que foi a área que mais se atualizou nos últimos anos, né? A partir da Constituição Federal de 88, houve uma mudança total de paradigma e, como tu disseste, entrou o Código de 2002, para o direito de família ele já entrou superado, né? Então, a gente percebe um certo ativismo judicial na nossa área e não pode deixar de ser, porque tem que acompanhar a evolução, né? Nós temos uma nova família hoje, né? É interessante que o direito, às vezes, ele não consegue acompanhar a mesma velocidade da evolução da própria sociedade. Cultural, né? Exatamente, Claro, até porque tem o processo de formação da lei, tem toda uma questão e eu acho que nada muda mais do que essas relações humanas, né? Porque a evolução como um todo faz com que isso mude, né? A mentalidade das pessoas, a superação de preconceitos, né? A maior liberdade. E o direito de família, o direito nunca conseguiu acompanhar, a verdade é essa, nunca. Né? Mas tu acha que se legisla muito nessa área por parte do judiciário? Academicamente falando, a gente vê um pouco de receio nisso, né? Na verdade, é um direito voltado a princípios, né, que chama. As decisões não é que seja uma criação de regra, mas uma aplicação de princípios, que superam, às vezes, a própria regra, né? Claro. Não tem como ser diferente, né? Direito é linguagem, né, professora? Então as coisas vão mudando e a linguagem também, em alguma medida, ela tem que se adaptar a isso. É verdade. Mesmo que seja em nível jurisprudencial, isso faz parte da... Por exemplo, o princípio da afetividade. Quando que alguns anos atrás nós iríamos pensar que nós íamos falar em emoções, em afeto, né, dentro do direito. E hoje não tem como fugir disso, né? Essas áreas, tanto de direito de família quanto de sucessões, elas foram acusadas e continuam sendo, né, pela literatura e pelos críticos como áreas extremamente vinculadas à religião, à moral. Tu ainda visualizas isso? Tu acha que realmente assim, tem muita vinculação? Olha, o meu receio é para o futuro. Na verdade, a gente herdou toda uma concepção do direito canônico. O direito de família é ligado ao direito canônico, que ainda tem alguma coisa. Mas a grande questão é o nosso futuro agora, porque a gente tem um projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal, um estágio já avançado, que, de uma certa forma, é um certo retrocesso, né, em relação a ele. Buscando aquela família conservadora, ainda família nuclear, que há muito tempo já se reconhece que não é a única forma de família. Então, isso nos leva a ter que ficar bem atento mesmo em relação à evolução jurisprudencial.
E nós temos manifestações diferentes na própria sociedade sobre isso. Isso, né? isso. Inclusive no que tange ao próprio reconhecimento dessas unidades como familiares. Incrível, né? Como a sociedade ela se deixa levar também por concepções de moral, de ideologia. Com certeza. Isso aí dentro da sala de aula eu chego a notar às vezes. Agora, professor, e dentro do direito sucessório, assim, do universo das sucessões? Família trata das relações de família, trata do casamento, trata da dissolução, da pensão alimentícia, guarda, etc. Agora, o direito sucessório também é uma ciência, né, específica do direito civil, um desmembramento, um núcleo do direito civil, também interessante, né? O direito sucessório, ele tem como objeto maior a questão patrimonial. Então, ele, de uma certa forma, ele é mais fechado do que o direito de família, né? Mas, ainda assim, ele começa a sofrer influências do próprio direito de família. A sucessão legítima, hoje, ela está questionada, está sendo questionada, né? Nós estamos em vias de alterações de várias situações, porque a família mudou. Sim. E a sucessão legítima está exigindo que seja repensada, né? Para o nosso telespectador se situar, né? Acho que é interessante isso. A sucessão legítima é aquela em que a lei ela vai prestar o regramento em relação à transmissibilidade do patrimônio. E o objetivo maior é a proteção à família. Então, uma vez que a família muda, tem que se repensar também o direito sucessório. Agora, que família é essa que tu acreditas que é, entre aspas, protegida pela sucessão legítima? No atual sistema, ainda está muito ligado, muito vinculado à questão matrimonial. Mas aquele matrimônio que perdura e que não é mais a realidade, né? Sim. Então, um dos grandes questionamentos hoje em dia é o direito sucessório do cônjuge e companheiro. Né? Exatamente porque as relações são mais voláteis, duram menos, né? E as pessoas querem ter uma liberdade maior de autonomia para decidir com quem vai ficar esse patrimônio. Como é que tu tem visto, assim, aproveitando isso? A gente sabe que em 2016 o Supremo, ele, numa decisão paradigmática, né, talvez uma das mais importantes decisões no nível do direito sucessório brasileiro, ele, dito por alguns, equipara a figura do cônjuge à figura do companheiro em termos de sucessões. Como é que tu está vendo isso na prática? Assim? Os juízes eles estão realmente tratando uma coisa como outra ou ainda há uma diferenciação? Assim, esse é um dos grandes pontos de discussão, né? Porque o que o Supremo decidiu foi que o artigo 1790, que trata da sucessão de companheiro, seria inconstitucional, o que se concorda, porque ele retrocedeu, né? Teve todo um retrocesso social em relação a ele. O nosso grande problema é tornar entender que esse companheiro é herdeiro necessário, que ele não pode ser excluído através de testamento. Isso, o Supremo ainda não se posicionou nessa decisão. Mas tudo leva a crer que vá né, estabelecer os mesmos direitos que o cônjuge, tu acha que não? Eu espero que não, na verdade. Eu espero que não, porque desde o Código de 2002 eu já entendi que o próprio cônjuge não deveria ser herdeiro necessário. Ele deveria partir de uma autonomia de vontade, porque o casal escolhe o regime de bens quando casa e não se dá conta que aquela escolha vale só durante a vida. E hoje está vinculado a isso, ao próprio direito sucessório, e isso está tirando liberdade. Eu tenho clientes no escritório que, no momento que eu coloquei a realidade na situação de que o companheiro vai herdar de qualquer forma, eles se apavoram, né? Tem medo até de assumir relações em virtude disso, né? E aí tem que fazer todo um planejamento sucessório em relação a isso, né? Usando testamento, usando outras formas de previdência privada, enfim, hoje a gente tem uma gama de outras possibilidades para tentar reservar esse patrimônio particular, muitas vezes para os filhos do primeiro casamento. O que o Supremo disse, em linhas gerais, é que o companheiro tem os mesmos direitos do que o cônjuge em relação à matéria sucessória. Né? Ele não diz especificamente que passa a ser denominado herdeiro necessário. Não, ele não diz. A discussão está em torno disso. Inclusive houve embargos de declaração e nos embargos foi referido isso, não se tocou na questão. Então ainda está em aberto.
Vai depender de cada juiz também. Pois é, né? Aí nós precisamos unificar isso, né? Exato. A gente precisa de uma manifestação do judiciário expondo qual é o caminho que nós devemos percorrer. Porque isso está gerando insegurança, muita insegurança. Porque não é possível que se diga uma coisa diferente dentro da mesma comarca. Olha, não é nem comarca diferente. É verdade. É então, verdade. às vezes, a uma distância de alguns metros entre uma vara judicial e outra, nós temos decisões conflitantes. E assim, pensando, por exemplo, uma proposta de alteração de lei, o Instituto Brasileiro de Direito de Família está elaborando, mas isso, quando entrar em vigor, vai ser dali para frente. Quer dizer, nós temos todo esse período de tempo, na verdade, desde 2002, que ainda estamos em dúvida em várias situações. Mas em sala de aula, como é que tu vem trabalhando com isso? Eu tenho apontado, né? Eu tenho apontado as divergências, né? Mas o 1790, por exemplo, né? É inconstitucional. Hoje eu trabalho com a ordem da vocação hereditária ali na lei, colocando cônjuge e companheiro. Nós não podemos ignorar aquilo que o Supremo diz em hipótese alguma. Não, nem os juízes podem fazer isso. Né? Aí que eu queria chegar, principalmente eles. Por isso que me parece que não tem muita saída em relação a isso. Professor, esse é um tema muito interessante, o tempo passa e a gente nem vê. Eu vou te pedir licença para a gente fazer um intervalo super rápido. Em 30 segundos a gente está de volta, pode ser? Pode ser. Então fique conosco, não saia daí, como eu disse, é super rápido, 30 segundos. Atenção pais, a nossa dica de hoje vai para você. O cuidado na hora da alimentação do filho, principalmente na hora do lanche da escola. Quem traz as informações de hoje é a nossa apresentadora do programa Coma Bem, a professora Tereza Cristina Blasi, do curso de Nutrição da Universidade Franciscana. Queridos pais, não deixe seus filhos saírem de casa pela manhã sem se alimentar. Disso depende o desenvolvimento deles em relação ao conhecimento, a parte cognitiva. Um copo de leite, uma fatia de pão, meia fatia de queijo, basta. Deixe seus filhos levar nas suas lancheiras uma fruta, um pedaço de pão, um pedaço de queijo também. Mandem lanche para os seus filhos para a escola. Utilizem alimentação natural. Você tem alguma dúvida ou sugestão para mandar para a gente, para o nosso programa? A dica de hoje é: envie para o nosso e-mail, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima dica. Tchau! Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar as suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail aparece na sua tela. E nos indique convidados que você deseja, temas específicos relacionados ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa. A minha convidada de hoje, com muita honra, tenho a oportunidade de entrevistar a professora Bernadette Leder dos Santos, advogada de tantos anos, professora de tantos anos. Como é bom, né, professora, assim, essa trajetória, né? Experiência, né? Pelo menos isso. Não, mas isso é fundamental. A senhora é muito respeitada no universo do direito de sucessões de família. Assim, a gente tem maior orgulho de dizer isso e de dizer que a senhora é professora aqui do quadro do curso de Direito da UFM. Desde que iniciou o curso. Exatamente. Né? O curso agora está completando 20 anos, professora. São 2 décadas já de uma história muito belíssima, né? Uma história construída tijolo por tijolo, com muito carinho, por profissionais respeitados, né? Por profissionais preocupados com o futuro do direito. Um curso bem respeitado também lá fora. A gente tem muito orgulho de dizer, né, que integra o grupo. E a senhora tradicionalmente, então, aqui trabalhando com família e sucessões, né, professora? Como a gente vinha falando no primeiro bloco. Isso. O direito das sucessões, esse direito que tem a sua complexidade, né? Porque essa geração da transmissibilidade não é algo tão simples assim. Nós temos, por exemplo, lhe provocando um pouco agora, a sucessão testamentária que não é cultural. A senhora vê a prática do testamento como algo comum, assim, as pessoas costumam procurar tabelionatos ou realizar testamento por uma das outras formas, de forma corriqueira? No Brasil não é uma cultura, né? Não é. Inclusive a gente se assusta, principalmente se uma pessoa jovem diz que fez testamento, né? Já vem um susto, o que houve. Mas está mudando. Está mudando, os próprios cartórios estão sentindo isso, né?
Estão fazendo mais. Estão fazendo mais. Talvez em virtude da própria mudança da lei. No momento que se toma conhecimento do que a lei determina em termos de sucessão legítima, as pessoas busquem outro caminho, né? Eu acredito assim, de 5 anos para cá deve ter alterado. Não tenho dados estatísticos, mas já conversei com o pessoal do tabelionato e eles estão sentindo. O próprio escritório também a gente está sentindo isso. Há artigos científicos que trabalham com números e dizem que somente 1% das sucessões abertas no Brasil... Eu acredito que já ultrapassou isso. Né? Porque professor... realmente, assim, claro que tem um custo para testar no testamento público. Tem outras modalidades que não tem custo nenhum. Isso eu acho que é uma coisa que tem que divulgar também, né, e que não tem vinculação ao patrimônio, e que as pessoas não perdem nada o poder de disposição sobre o seu patrimônio, que às vezes a ideia é essa, né? Acho que amarra o patrimônio de forma alguma, né? Agora, esse programa também serve para isso, né? Ele também serve para explicar para as pessoas algumas possibilidades. Eu acho que a senhora toca num ponto muito importante. O testamento é tão somente uma previsibilidade. Exatamente. O efeito dele é só depois da morte. Só depois da morte. Prova disso que você pode testar quantas vezes quiser. Exatamente, é isso que eu ia falar. Não é único, tu pode testar quantas vezes quiser. A revogabilidade é da essência do testamento. A única possibilidade de não se revogar é se tu perder a capacidade. Capacidade sucessória, capacidade mental. Isso. Mas fora disso, e não perdem nada à disposição dos bens. Eu acho interessante as pessoas entenderem dessa forma. Se eu vou testar, vai ficar amarrado? De forma nenhuma, né? Testamento não é contrato, né, professora? Não é contrato. Você, por exemplo, um contrato de doação, você, dependendo da situação também, mas pode ter reserva de usufruto. Pode ter reserva de usufruto, aquela história toda. Agora, o testamento não tem nada disso. Fica no campo da previsibilidade. E o custo não é alto. Né? Porque ele é o valor de uma escritura pública no tabelionato, eu acredito que gira em torno dos R$300, de 200 a R$300, e ele pode ser feito em casa também, através do instrumento particular, que não vai ter custo nenhum. Né? Se a pessoa que pretende realizar a confecção de uma cédula testamentária, faça uma consulta com um advogado, ele vai explicar isso, né? Exatamente. Eu acho que nós temos que trabalhar também um pouco mais preventivamente com as coisas. Não só o testamento, mas o planejamento sucessório como um todo, né? No Brasil, a gente tem a ver com isso que a gente está falando aqui, mas a gente tem essa concepção de uma advocacia contenciosa, né? O advogado só é procurado quando o direito já é violado. Nós temos que antecipar isso tem que ser cultural também. Uma advocacia preventiva também. Lógico. Né? E nessa área de sucessões, por exemplo, né? Queria ouvir um pouco sobre isso, aproveitando o ensejo. Hoje em dia se fala muito em planejamento sucessório, não é, professor? Sim. Como fazer isso na tua concepção? Isso merece um estudo sempre de cada caso. Qual é a pretensão da pessoa? Quer dizer, ela tem que conhecer o que a legislação prevê em termos de sucessão, de custo dessa sucessão, né? Porque nós temos um imposto de transmissão que no Rio Grande do Sul nós não temos o maior índice ainda, porque chega até 6%. Mas há uma tendência de que se suba isso, né? Tem países que é 25%, né, Cristiano? Quer dizer, em 4 gerações tu termina com o patrimônio que ficou, então, né? E não deixa de ser uma forma até um pouco justa de distribuição de renda, se a gente pensar. Porque a pessoa está recebendo gratuitamente isso, né? Então, o peso do imposto vai ser bem significativo. Mas existem outras formas, né? Tu falaste, a doação com reserva de usufruto, a própria previdência privada, a antecipação da legítima, o testamento já prevendo também como será distribuída a própria legítima, a partilha testamentária, que já tem previsão legal e a gente não vê na prática. Tudo isso evitaria conflito também, né? Tu acreditas que essa área do direito das sucessões é uma área que tende a se transformar muito, a mudar muito com o passar dos anos agora, daqui para frente? Eu acredito que sim. Olha, se as propostas que o Instituto está preparando avançarem, vai ser necessária a atuação do advogado. Porque vai haver uma certa flexibilização das regras na propostas que eles estão trazendo. Mas, na verdade, as propostas que estão sendo trazidas são cópias do que já está acontecendo no mundo, então o Brasil vai acabar entrando. O nosso sistema ele é derivado lá do direito francês,
onde a realidade era a morte com 50 anos, 40 anos, então não tem mais sentido mesmo manter. Eu não poderia deixar de te perguntar, né, aproveitando a tua vinda aqui no programa, sobre a relação do direito das sucessões, especificamente com questões de indignidade e esse caso aí do julgamento do menino Bernardo. O que dá para ligar uma coisa com a outra? Nós temos no caso do menino Bernardo a possibilidade de fazer um estudo de caso muito interessante, tanto na área sucessória quanto na área de família, né? Eu tenho acompanhado esse caso desde o crime, desde que aconteceu o crime, até porque eu tinha uma relação de amizade com uma das policiais que trabalhou na investigação. E a gente tem ali um menino que o pai é condenado por homicídio e que deixa patrimônio, né? Então, a gente vai ter uma situação de indignidade, de uma ação proposta já lá no momento em que ele foi indiciado, né, o Ministério Público essa ação já existe hoje. Ela né? já existe, sim. É só para o nosso telespectador entender melhor, o objetivo dessa ação é a exclusão, porque, do pai em relação à herança do filho. Exatamente. Que seria o único herdeiro. Por incrível que pareça, a gente vê isso em sala de aula, como os alunos se surpreendem, uma pessoa que mata a outra, o fato dela matar, ela não é excluída da sucessão de forma automática. Tem um projeto de lei nesse sentido, né, que a indignidade seja um efeito da sentença penal. Só que não é o nosso sistema. Nosso sistema exige a ação, que é uma ação civil, que está vinculada a essa condenação. E é o que aconteceu com o Leandro, né, o Leandro Boldrini. Quer dizer, no momento que ele é condenado, se manter-se essa condenação, ele é excluído da sucessão do filho, né? Ele não é herdeiro do menino. Ele não é herdeiro do menino, Gerais. Porque, na verdade, ele seria o primeiro herdeiro, né? Uma vez que quando o menino morre, ele não tem mais a mãe, Sim. né? O patrimônio dele advém exatamente disso, né? Da herança recebida da mãe, e o pai é o primeiro ascendente, que seria o único herdeiro, então. Agora, com a exclusão do pai, essa herança vai para os avós, né? 50% para cada linha. Sim. E aí a avó materna, já falecida, mas viva ainda quando ele faleceu, chega aí os 50% para ela e dela agora vai para os demais parentes dela, né? Que suponho que sejam sobrinhos. Sim. Até. As pessoas podem estar perguntando assim, se a herança vai ser transmitida para mãe do condenado, aí na hipótese, se ele futuramente... herdaria isso, e a resposta exatamente, é não, né? Tem um artigo do Código Civil que proíbe isso. Os outros 50% vai para o casal, para a mãe e pai do condenado. Parece que o pai também faleceu posteriormente ao menino, é a informação que eu tenho. Sim. Então, entra nesse patrimônio dos avós paternos, e o Leandro, em tese, também seria herdeiro deles. Mas esse patrimônio sobre o qual ele foi excluído, né, do Bernardo, não pode repassar para ele por força de lei. Tem um artigo do Código que vai dizer isso. Isso, né? Só que tem um detalhe, né, Cristiano? Primeiro, a mãe pode perdoar esse filho, né? Ela pode reabilitar. Sim. E aí, em relação ao patrimônio dela, porque, explicando melhor, o patrimônio que viria do Bernardo para essa avó, ele não tem como receber. Mas a herança da mãe, em virtude... Sim. De outro patrimônio, ele poderia receber, sim, mas ele também pode sofrer uma ação de indignidade em virtude dela, porque ele matou um descendente dela. Só que isso exige iniciativa dos irmãos, dos outros interessados. Sim. Né? Então, a morte do Bernardo, se o pai realmente é o culpado, ele desvincula esse pai da possibilidade de receber herança não só do próprio filho, mas do seu próprio pai e da sua própria mãe. Essa entrevista foi bem interessante, porque a gente acabou no final associando tudo aquilo, toda a teoria que nós trabalhamos no primeiro bloco e na metade do segundo, a uma situação prática. E isso é o direito, né, professora? Eu acho que a grande
O grande brilho do direito é quando você consegue visualizar isso dentro de uma estrutura prática. Exatamente. E aí, isso até facilita a compreensão pelas pessoas. É. Mas eu queria te agradecer a presença aqui, Obrigada. te parabenizar por todos esses anos no curso de Direito da UFN. Obrigada, é um prazer e uma honra continuar na instituição, apesar de aposentada, né, Cristiano? Não, mas aposentada em outros setores, não aqui no curso de Direito. Tá bom, professora? Muito obrigado. Agradecemos a vocês também pela audiência e fiquem ligados nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!